Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 15. A palavra de hoje, no verso 1 e 2, está assim escrito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis portá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja, Paulo tem a percepção clara da situação da igreja de Corinto. Vê Paulo que ainda estavam muito imaturos na fé, devido à constante divisão e conflito que essa igreja estava enfrentando. Amado irmão, veja como é importante então percebermos a nossa situação espiritual. Paulo entendeu que a situação dos irmãos da igreja de Corinto eram ainda distantes do ideal, do crescimento, mas por isso ele logo deu a palavra, como a palavra de hoje nos mostra, como crianças em Cristo, entendendo que ainda estavam distantes do amadurecimento espiritual. Amado irmão, com a palavra de hoje a gente tem que observar a nossa vida espiritual. Qual é o ponto da nossa vida que precisa amadurecer no Senhor? Quais são os pontos que eu preciso melhorar para que eu possa crescer e ser um homem completo para a obra de Deus? Verifique isso no dia de hoje em sua vida. E na sequência do texto, verso 6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veja, Paulo disse: Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veja o que diz o verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Veja, Paulo está deixando claramente, não adianta vocês seguirem a Paulo ou a Apolo, porque eles simplesmente plantaram e regaram, porque o crescimento vem do Senhor. Vocês pensam que vocês estão muito maduros o suficiente, mas ainda estão imaturos, porque o crescimento vem de Deus, o crescimento vem do Senhor. E por isso, mais uma vez, amado irmão da Igreja Água Viva, lembremos que o nosso crescimento depende do Senhor. Está no Senhor o nosso crescimento. E por isso, ao invés de querermos seguir as pessoas, sigamos para o alvo, que é o Cristo em nossa vida, em todo momento, em toda e qualquer situação. E vendo o texto de hoje, mais uma vez, no verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está deixando claro, o nosso fundamento está em Jesus Cristo, e é nele que devemos continuar edificando a nossa vida de fé. Amado irmão da Igreja Água Viva, que a sua vida de fé seja edificada no Senhor, edificada para que siga plenamente a vontade de Deus. É isso que nós devemos lembrar com a palavra de hoje, que o nosso crescimento vem do Senhor, que o nosso crescimento está fundamentado em Jesus Cristo, e é nele que devemos crescer a cada dia, e que assim cada irmão, em cada canto, possa crescer a cada dia, buscando a vontade de Deus em todo o tempo. Mais uma vez, eu busco ao Senhor pedindo de todo o meu coração que cada irmão possa amadurecer e crescer a cada dia pela vontade e pela palavra de Deus. Deus abençoe.